Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos moçambicanos, iniciando mais uma aula. Hoje, casos clínicos, hoje especificamente casos Schreber, uma aula organizada pela FECIMO, com a... Ô, Leonardo, seu microfone tá sem som. Está desligado o microfone do Leon. Ai, resolveu. Vamos lá, vamos lá. Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos moçambicanos. Iniciando mais uma aula hoje, casos clínicos Schreber, organizada pela COPCIMO, com apoio do LATESFIP e da Associação Livre Campinas. Hoje dividiremos entre quatro: eu, Silvia, Melânia e Paulo. E é um caso de psicose, tem muita coisa para a gente conversar, para a gente explorar, para a gente refletir. Eu acho que seria uma organização interessante se a Melânia pudesse começar dizendo um pouco sobre o caso, depois eu e a Silvia vamos comentar um pouquinho, e que independe de você poder retornar e falar um pouco também, Melânia, e depois o Paulo pode ir encerrando com os casos que ele pode trazer. O Paulo é um cara que tem experiência na clínica, com psicose, enfim, vamos construindo juntos e, claro, sempre a gente podendo discutir, alguém levantando a mão e conversando sobre o que puder discutir em relação ao tema. O que você tem a dizer, Melânia? Oi, Pode ser. gente. E vamos começando. Pessoal de Moçambique. Hoje, Daniel Paul Schreber, que foi um caso descrito por Freud em 1911. Ele tirou, né, Freud avaliou uma autobiografia de Schreber. Nessa análise, Freud percebe aí várias questões relacionadas também ao narcisismo. Ele trabalhava junto com Jung nessa época e eles também dividiam conhecimento sobre esquizofrenia. Então, nesse caso, surgiram outras teorias muito importantes na psicanálise. Bom, mas falando do caso específico do Schreber, ele tem a descrição do seu primeiro adoecimento entre 1884 e 1885, onde ele se interna sob os cuidados de um médico que era o Flessig. Não sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dele, é diferente, mas ele fica 6 meses internado e Flessig entende o caso como um caso de hipocondria, né? E esse caso tem aí um tratamento nesse período e ele tem uma melhora. E em um ano ele sai de alta e segue a vida, né? Schreber era um profissional do direito jurídico e ele alcança, né? Ele é de uma família muito bem conceituada, o pai era médico, eles tinham uma relação com a pedagogia. Não sei se vocês podem me ajudar com isso, mas eu acho que a mãe de Schreber tinha uma ligação com a pedagogia muito, muito importante, e ela traz a educação rígida da época para os filhos, né? Associada aí ao marido, que também contribuía muito com essa educação. Schreber, então, segue a carreira jurídica e alcança um grau elevado dentro da profissão. Então, ele tem lá, em 1893, ele alcança aí a presidência da Corte de Apelação. E nesse mesmo ano, ele tem o seu segundo adoecimento. Então, a gente tem aí um homem que inteligente, que ele alcança aí uma
ascensão profissional importante, e paralelo a isso ele tem o adoecimento, né? A questão, o segundo adoecimento vem com agravamento da hipocondria. Além desse agravamento, ele tem o que foi chamado na época de um agravamento sinestésico. Sinestesia vem de sensibilidade. Então, ele tinha alta sensibilidade visual, então a claridade estava afetando muito Schreber, a audição era extremamente aguçada, então daí vem as alucinações, né, auditivas. Ele tem aí uma sensação, ele descreve isso, né, um amolecimento cerebral. Ele, dentro das suas teorias, ele vem com uma questão megalomaníaca de que Deus teria aí um poder de atuar através dos nervos, né? Atuar na sua fisiologia corporal, nesse amolecimento cerebral, nas questões relacionadas à função intestinal. Ele descreve, inclusive, a questão da função intestinal, do sobe e desce das fezes, tudo sendo comandado por Deus. Então, tem aí né, uma exacerbação da patologia no segundo adoecimento, onde ele também se interna sob os cuidados de um outro médico, junto com Flessing. Ele desenvolve uma apatia, né? Eu acho que assim eu posso falar, contra o médico, o primeiro médico, Flessing, e ele acha que Flessing perseguia ele, né? Ele começa a falar que Flessing era assassino de almas, e nessa reflexão dele relacionada a Flessing, Freud traz uma interpretação interessante sobre o interesse sexual de Schreber por Flessing. E nessa descoberta, nesse interesse, ele se protege, falando que isso também vem de fora, né? Vem de uma alucinação externa, que é também um conceito muito interessante que Freud extrai dessa biografia, de uma intervenção externa. É sempre algo externo que vem afetar o sujeito que sofre de paranoia. Leonardo, quer complementar? Silvia? Tem bastante coisa interessante, é um caso muito amplo. Eu acho que entender a psicose, a neurose, como essa estruturação de defesa desse sujeito que não consegue lidar com esse acontecimento é muito interessante. E a psicose como essa consequência desse processo de castração que a pessoa, quando ela entra nessa ordem simbólica da cultura, da linguagem, as normas sociais, ele perde esse acesso a esse objeto que, que vem com esse prazer, esse gozo, essa satisfação plena. E aí é aí que nasce essa psicose, vamos falar assim. E quando na neurose o ego ele é capaz de mediar entre o id e o mundo exterior, e aí cria toda essa repressão desse desejo inconsciente, na psicose, o ego ele não consegue mediar esse conflito entre o id e o mundo exterior. E aí cria esse desprendimento com a realidade, e esse desprendimento
ele vai, ele vai ser o responsável por alucinação, por delírio. Aí a gente entra nesse outro ponto que a Melania já contou, que é quando a pessoa começa a criar suas próprias realidades e seus próprios significantes do mundo. Então, cadeira não significa a mesma cadeira, não significa cadeira para o psicótico se no mundo dele aquilo ali não chamar cadeira. Se no mundo dele aquilo ali chamar cadeira, tudo bem, encaixou. Mas se no mundo dele não chamar cadeira, aquilo é para ele rabicinho de cabelo. Porque para ele a realidade é essa, esse mundo à parte que ele próprio criou. E a alucinação, ela é sempre é sempre o sensorial, como você estava dizendo. Visual, audição, olfato, paladar, tato. E o delírio, sempre é, esse pensamento delirante de grandeza, de megalomania, que são essas crenças falsas que a pessoa vai alimentando, vai construindo, até chegar no ponto de delirar, que é diferente é, da neurose obsessiva. É bem próximo, mas é diferente, porque na neurose obsessiva, a pessoa vai pensar nisso, mas não vai ser realidade. Para o psicótico, é realidade. Para o psicótico, está acontecendo. O mundo dele é um mundo de perseguição, ou é um mundo onde ele é muito grande. Schreber tinha essa ideia de que o livro dele ia ser um super livro para a comunidade de pesquisa científica, porque ele, e realmente, né, acabou sendo, mas esse era o desejo megalomaníaco dele. Eu acho que é interessante a gente voltar ainda um outro ponto, Melânia, que você citou, e a gente pode também conversar sobre isso, é o pai dele, que é um educador, um médico, e aí ele tinha métodos, ele tinha ferramentas para consertar a postura, que alguns dizem até que se assemelham muito a ferramentas de tortura, e não por coincidência, o irmão mais velho de Schreber se mata e ele fica com todas essas questões. Depois ele vai ser internado e é cerceado do patrimônio. Ele era um juiz, ele tinha um patrimônio, ele tinha uma renda, ele é cerceado de tudo isso. E esse livro é escrito na tentativa de resgatar. Fala assim, olha, eu tenho minhas questões, mas eu tenho capacidade de gerir e de ter uma vida normal. Ele escreve esse livro ali quando ele está internado e ele consegue, ele ganha essa causa até que depois ele tenha novamente as outras questões que vão levar ele a outras internações e continua esse processo, né, Melania? Sim, sim. É, foi importante você ter tocado nesse assunto, né? O pai do Schreber tinha um poder muito grande ali, né? Ele tinha uma autoridade grande, e ele faleceu. E esse lugar de pai é o lugar também de Deus, né? Então, Schreber traz esse Deus onipotente que interfere nos seus pensamentos, né? E como esse lugar aí do pai, né? Que quando Freud faz essa análise é bem interessante. Outra coisa com relação a essa internação entre 1885 e 1893, ele tem alguns sonhos relacionados a se transformar em uma mulher e ser copulado por Deus. Então, ele foge do pensamento de estar atraído por um outro homem, que seria o Flessig, e ele exclui essa ideia. Freud fala de foraclusão, né? Ele foraclui a ideia de estar atraído por outro homem, que era algo muito proibido na época, né? E aí
ele fala que Deus quer transformar ele em mulher. Ele, inclusive, se enxerga no espelho, né? A gente está falando dessa coisa sinestésica, ele tem essa visão no espelho de que o corpo dele está se transformando num corpo de mulher. Ele percebe os seios crescendo, né? E aí ele ainda continua nesse delírio de que Deus quer copular com ele, transformar ele em mulher, copular com ele e dar origem a uma raça mais desenvolvida. Ele fala que os homens que existem são homens feitos às pressas, né? Então ele se julga ali naquele lugar de mãe dos próximos homens que seriam os homens melhores, né? Então, até onde vai, né, o delírio para poder fugir daquele pensamento que é insuportável de estar sendo atraído por outro homem. E também daquele pai, né? Ô Paulo, você quer comentar sobre o pai do Schreber? Que é tão legal que você estava escrevendo, então é o que eu ia falar agora. Manda brasa aí de falar sobre os métodos do pai. Então, ela estava falando sobre o Moritz, né? O Moritz Schäfer, que é o pai do Daniel. Então, assim, ele tem 3 livros publicados, né? Que trabalha com com maneiras de você manter a postura das pessoas. Ele era um cara cristiano, moralista, tinha um momento, né, da vida do Schreber, né, que ele estava vivendo, era um momento onde tinha algumas ideias sobre questão de raça, questão de comportamento, como deveria ser a sociedade e tal, e o pai do Schreber era um cara que atuava bastante como a Melanie falou, que era educador, mas era um educador nesse sentido, né? Na questão moral, na questão da postura. Ele dizia que os jovens tinham que ter postura. Então, ele era muito, como era a maioria das pessoas, dos alemães naquela época, principalmente da aristocracia prussiana. Então, ele tinha essa característica. Ele publicou esses 3 livros, Ginástica Médica do Interior, né? A sua obra mais vendida, que traz esses aparelhos aqui que ele foi criando para manter uma postura ereta. Naquela época existiam algumas formas de pensar na Alemanha, né? A Alemanha não era só a Alemanha, os países de língua alemã, que tinha a Áustria, a Rússia, os países de origem germânica, e que depois veio a culminar com o nazismo, isso na Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de nazismo, a ideia de raça pura, a ideia de raça superior, ela vem dessa época. E o Schreber, o pai do Schreber, era um dos entusiastas e ia com esses livros que ele tem, para Não, vocês terem onde que ele, da onde que, né, o Schreber ele vivia com um ambiente que ele não foi por acaso que ele tinha esse delírio, né, de dar origem a uma raça de homens superiores, né? Que os outros foram feitos às pressas. Ele que um caso dele, caso dele, né, como a Melania falou, na questão, imagina o que foi para ele, como você falou, né, sentia uma atração, talvez, por uma pessoa do mesmo sexo. Naquela época já era difícil, imagina para ele também, que era um moralista. Né? É importante a gente lembrar que Freud ele não
não teve acesso ao próprio Schreber, né? Ele leu um livro, Schreber escreveu, e a partir desse livro ele faz as conclusões, ele traça as suas próprias análises. Esse encontro com a biografia de Schreber aconteceu em 1910 e é decisivo nesse ponto quando Freud começa a desenvolver com muito mais profundidade as relações da psicose. Schreber nasceu em 1842, eu não sei se a Melanie já falou, mas podemos reforçar para contextualizar a sociedade da época, como o Paulo está dizendo também, das questões que a gente vê muita semelhança com as questões nazistas, com essa ideia de uma raça pura, com essa ideia de uma raça superior. Quer dizer, ali atrás já estava se construindo ideias semelhantes a partir do pai de Schreber e depois, consequentemente, com ele também, com esses delírios de que ele seria o eleito para construir uma nova raça a partir dessa copulação que Deus faria com ele. E eles se comunicavam, ele dizia que Deus comunicava com ele a partir de raios solares, e a partir desses raios solares, os nervos deles, do de Schreber, tinham uma certa fibrilação, ele tremia, e a partir daí ele entendia a linguagem que Deus estava querendo dizer. Ele tinha alguns delírios em relação à linguagem fundamental, né? E ele tinha alguns delírios também em relação ao seu próprio organismo, né? Ele vivia sem estômago, ele dizia que estava engolido parte da traqueia, que já era um processo de transformação para que ele se transformasse. Ao se transformar em mulher, pudesse a partir daí gerar essa nova raça de homens, como a Melania falou, de homens que eram feitos às pressas, então aí começariam a fazer de forma mais construtiva, começariam a fazer de forma mais perfeita, segundo o parâmetro da época. É importante a gente lembrar. Peraí. É importante a gente falar também que nesse período de internação, da segunda internação, ele teve episódios bem graves, onde ele, inclusive, tentou se matar por afogamento, né, durante o banho. Ele pedia cianureto, né, que era a droga fatal mais conhecida. E então ele teve momentos mais graves desses delírios, onde isso se tornou também insuportável para ele. E com o tempo, o tratamento na clínica, ele vem melhorar em 1899, acompanhado por um médico que era o Dr. Weber. E esse médico, através da solicitação de Schreber, passou a avaliar a situação dele em almoços, em cafés, onde ele conversava com Schreber e Schreber mostrava que ele tinha conhecimento daquele delírio, que ele escrevia sobre aqueles delírios, aqueles pensamentos, e que queria transformar isso num livro, como a Silvia falou, seria o livro revolucionário. E foi, né? Então, tanto que foi a base para Freud começar a falar da paranoia. E um ano depois, em contato com esse médico, o médico corrobora com ele na sua solicitação de voltar ao trabalho, né? Atestando a competência profissional de Schreber para que ele voltasse a trabalhar. Então, ele sai de alta, volta ao trabalho e publica o livro dele de memórias em 1903. É importante também falar sobre a continuidade disso, né? Em 1907, mais ou menos, Schreber perde a mãe, a esposa sofre um infarto, um derrame, não me lembro bem, o que também traz aí bastante sofrimento para ele. Outra questão que trouxe bastante sofrimento para ele foi o fato dele não ter filhos. Então, olha que interessante, ele tinha o delírio de se tornar uma mulher e gerar homens, né? Gerar uma espécie superior,
No entanto, ele tinha uma frustração de não ter tido filhos. Então tem aí uma importância, né, que tem tudo a ver, né? Delírio tem a ver com a própria história de Schroeder. É interessante lembrar também que, por volta de 1906, ele adotou uma menina, que foi a Fridolina. Então, assim, ele cumpriu um pouco esse papel de querer ser pai. E, e a Fridolina existiu. E mostrando que a gente fala desses pontos que são os pontos clássicos, que depois se torna uma biografia e Freud analisa as questões de Schreber, mas ele era uma pessoa até então muito funcional. Aos 42 anos é que tem esse primeiro surto e começam essas questões que se tornam a psicose, que depois vai ser tratada de várias formas. Mas ele era um juiz muito importante na época, o juiz da primeira corte. Ele era muito respeitado, assim como o pai dele, quer dizer, tudo caminhava de uma forma muito tranquila, pacífica e equilibrada, até que começam essas questões a se expressar a partir de outros pontos ali na infância, que a gente está abordando aqui aos poucos, tanto a questão do pai, a questão da castração, a questão dessa ausência de entendimento, no caso da psicose, não existe uma relação ou uma negação direta, um desvio da castração. É como a Melania falou, essa frase de Lacan, da furaclusão, não acontece, ele não entende os processos, os limites, as normas que estão sendo estabelecidas, e ele foge completamente disso. Ele teve aos 42 anos, Joana, sim, foi a primeira vez que se constrói essa percepção de que ele tinha um problema sério, e ele, mais decorrente de todos esses processos anteriores que ele foi passando, e ao não reconhecer a castração de forma alguma, ao se desviar totalmente da castração, isso vai se expressando mais tarde a partir de alguns delírios, de alguns processos de entendimento que para ele é um entendimento a mais do que a humanidade tinha. Essa questão começou quando ele, meio que dormindo, meio que acordando, tem esse insight que ele está se transformando numa mulher, e para ele... Talvez seria muito bom copular sendo uma mulher. Por que não? Né? E aí, qual que é esse sentimento de copular sendo uma mulher? É aí que desencadeia toda a doença de Schreber. E já, né, já por antes ter esse tipo de criação, esse tipo de educação, de que eles eram de fato uma raça diferente, uma raça superior. Ele, o pai dele, todo o nome que ele construiu vai em torno dessa questão, e começam delírios e alucinações a partir dessas percepções. Opa, Paulo, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a Schreber, ainda para a gente ficar um pouco no caso, para depois entrar mais na psicose? Acho que não está. Acrescentando uma situação ali no chat, para a gente. O Freud, a diferença da neurose e da psicose, ele tem. A neurose não nega a realidade, apenas não quer saber dela. E na psicose, a psicose nega e você substituí-la, aí onde que gera os delírios. Delírio é uma tentativa de reconstrução, né, do psiquismo, né? Ou seja, uma tentativa de... Eu acho que é importante dizer que o que falta para a psicose, o neurótico tem a diferença, justamente esse recurso simbólico que o neurose tem
de lidar com a angústia. Mas isso eu acho que a psicose tem esse simbólico, a teoria, colocar para fora, colocar nos delírios e às vezes na alucinação. É interessante que antes de acontecer essa doença de Schreiber, a mulher dele perdeu, ela teve 6 abortos. É muito traumático, né? Para os dois, foi muito traumático para os dois. E, e aí depois ela vai lidar com isso e lidar com o marido doente, até que ela vira super fã, né, de Flashes e, e ela tem um retrato dele, né, na cama dela, na escrivaninha, alguma coisa assim, e ela acha ele o médico que trouxe o marido dela de volta e isso e aquilo, que ela tinha perdido. Uma pessoa que era, até então, funcional, como o Leonardo estava dizendo, e antes era esse cara advogado que tinha que aplicar a lei. Depois ele vem a ser juiz e ele tem que pensar essa lei. Aí ele sucumbe, porque como uma pessoa fora da realidade vai pensar a lei e vai aplicar a lei repensando a lei, né? Porque o advogado vem e aplica, o juiz vem e cria uma jurisprudência, por exemplo. Ele precisava fazer isso. E como fazer isso? Sendo uma pessoa fora da realidade, acreditando que Deus conversa com ele através dos nervos dele, ou que ele está vivendo sem a traqueia, que ele engoliu uma parte da traqueia dele, ou que ele está sem estômago. Então é uma coisa que não dá mesmo para lidar. Então imagina essa mulher, essa esposa. É interessante, por isso ela amou tanto Flashes, que fez esse tratamento e conseguiu voltar Schreiber em algum momento. Tem uma pergunta aqui da Belita. Ela escreveu: será que essa exigência dos pais para com os filhos, com tudo que sejam melhores, e no meio de outros que tenham postura, a dedicação excessiva capaz de só se focar nos cadernos, a busca da perfeição, não se dando espaço para lazer, podem ser atitudes que contribuam para o surgimento da psicose? Eu diria que não necessariamente, Belita. Acho que tem vários graus e várias questões aí envolvidas, porque não é só essa rigidez que se constrói a partir daí esses traços psicóticos. Não além da rigidez, além de algumas outras predisposições, é a questão dele em relação a essa norma, a essa castração que os pais vão oferecer e essa negação de ser uma coisa tão pesada e tão forte que ele não consegue nem se relacionar com essa postura opressiva dos pais, de regras, de normas, e ele desvia completamente e não passa por esse processo. Quer dizer, ele sai desse, dessa etapa que seria normal para uma criança, da criação, da educação, ele nega tudo isso, é uma coisa tão insuportável para ele, como Freud diria, tão pesada, que essa saída, sem enxergar e sem se relacionar com essa educação e com esse condicionamento, constrói, aí sim, um traço psicótico. Freud, em 1923, ele mostrou que delírios e alucinações não são efeitos imediatos de uma causa objetiva, de uma causa ordenada, mas é uma defesa do eu, é uma defesa desses processos na tentativa de se livrar de uma representação que para ele é inassimilável, é ameaçadora, é intolerável, e por não conseguir lidar com isso ainda na fase de criança, ele rejeita, ele não observa, não se relaciona com isso, e aí, faltando essas etapas simbólicas, representativas,
da construção da educação dele, ele não constrói posteriormente esses outros simbolismos necessários para lidar com a sociedade, para lidar com a vida, e aí começam, a partir daí, delírios que a gente vai chamar de psicóticos. Talvez a Mas Silvia é acrescente alguma coisa. porque tem relação e não tem. Mas em Schreber tem muita relação, essa relação com o pai, porque ele adoeceu os irmãos, o pai adoeceu os filhos. O irmão de Schreber se matou, né? Se suicidou. Gente, tá chegando um trator aqui, se alguém puder falar, depois eu volto. Então, nesse caso, Freud traz essa criação, né, rígida do Schreber como um componente aí que pode ter influenciado nesse desenvolvimento psíquico, né, desse indivíduo, né, desse sujeito. Freud ainda se baseia na quarta edição de um livro de um psiquiatra que é o Emil Kraepelin. Não sei se alguém aí é Kraepelin, né? Isso mesmo. Esse neurologista, não, desculpa, esse psiquiatra, ele começou a desenvolver o conceito de paranoia através do conceito de senilidade. Então, ele percebendo é, a memória do idoso, né, sendo ali afetada pela idade, ele percebeu algumas alucinações associadas à senilidade, e ele trouxe esse conceito para a paranoia, né, na descrição que ele fez, como se fosse um episódio de senilidade precoce. Então, era como se o Schreber, aos 42 anos, sofresse de senilidade precoce. Então, na época, não existia todo esse conceito que a gente, né, tem hoje relacionado à psicose, né? Então, Freud traz isso para a descrição do caso dessa autobiografia do Schreber. Além disso, né, eu falei lá no começo, e a Silvia comentou também, o Léo comentou, sobre a questão do eu aí que está em jogo, né, no desenvolvimento psíquico. Na neurose, o eu está ali pressionado entre as pulsões do id e o mundo externo, e na psicose, esse eu não é formado, né? Então, ele não tem ali uma concepção do eu bem formada, o que faz com que ele traga coisas externas que influenciam no seu funcionamento. Joana, a Joana levantou a mão. Você quer comentar alguma coisa, Joana? Eu tenho uma dúvida. A gente, com toda a história, gente, eu sou aluna, tá, de psicologia, então eu até agradeço o convite, que para mim é um aprendizado enorme. A gente vê que ele desenvolveu essa psicose por fatores ambientais, né? A forma como foi criado e tudo mais. A minha dúvida, existe algum fator biológico, alguma base biológica nisso? Não existe até então nenhuma evidência de que exista um fator biológico, a não ser essa questão da linguagem, que depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. Lacan vai por outro caminho, ele vai falar da questão da linguagem, que é toda essa construção simbólica. E essa construção simbólica é imprescindível para que a gente tenha alguns entendimentos em relação à nossa postura, ao nosso relação com a sociedade, o papel da sociedade, o papel do outro, e faltando essas construções, não criando essas representações que Lacan vai chamar de significantes, algumas lacunas não vão ser preenchidas e algumas possibilidades racionais e lógicas para se construir esse padrão do ser humano acabam escapando. E nessa
falta de representações que não foram criadas ali na infância, porque ele furacluiu, ele escapou dessa relação de castração com o pai e acaba criando esses valores, esses entendimentos fora dos padrões das representações que deveriam ser até então construídas para que ele pudesse ter uma mente mais, eu vou chamar de equilibrada, mas as palavras são muito complexas, talvez não seja o ideal, mas enfim, foge um pouco do padrão que a gente está estabelecido para entender as relações nossas com a própria sociedade. Então, não existe, até então, nenhuma questão biológica expressa que Freud vai passar e deixar para a posteridade depois para a gente estudar. O que você vai falar, Paulo? Queria acrescentar que alguns estudos recentes, que existe uma busca, né, para se caracterizar a psicose como uma coisa genética, já vem, né, mas o próprio estudo da neurociência diz que 90% é questões do meio ambiente. E para a psicanálise, para o conceito estrutural de diagnóstico estrutural, da estrutura psicótica, que é uma forma com que aquela criança ela, se depara com a angústia de castração. Né? No caso da psicose, tem esse aceita, não aceita e recalca. Né? A questão do recalque, né, para a neurose, a psicose ela fora tudo. Ela não há castração. É uma que negou a castração, não. Ela não há castração. E, bom, para a estrutura, né, depois que o Lacan vai trazer isso como o neurótico e o perverso, ele tem a castração, cada um lida diferente, né? Um tem o recalque, o outro é da depressão. E a psicose, ela flutua, ela não existe, o nome do pai não é incisivo. Então, olha, que é interessante, ó, porque o pai, apesar de castrador, de estar ali, né, o Schreber não entende isso, como não aceita, não tem essa castração. Aqui não aceita, não tem fluido. A castração para ele está fluido. Ele não tem esse registro no campo simbólico. Aí, para isso, você entender as instâncias psíquicas, né, o real simbólico imaginário. Então, o simbólico ele tem substituir o simbólico no real e no simbólico, no imaginário. Né? Por isso que o delírio, né? O delírio seria aquilo que nós tratamos simbolicamente. Por exemplo, eu me deparo com uma pessoa em que, vou dar um exemplo, né? Eu sou homem, heterossexual e tenho uma incisão cultural que homem tem que, né, só se ter prazer ou ter alguma atração física com uma pessoa do sexo oposto. Quando eu tenho um encontro com uma pessoa do mesmo sexo, sinto algo que eu não consigo explicar, o neurótico vai tratar simbolicamente, será que eu sou homem, será que eu sou hétero, será que eu sou, né? E vai trazer essas questões, vai se questionar e vai encontrar uma maneira simbólica de resolver. Você, não, é só uma amizade, é um amigo, tal, não sei o quê. O psicótico não tem isso. Então, o que ele faz? Ele delira. Então, Deus está me fazendo mulher para criar uma nova raça.
Percebe a diferença? Algo que, não que o neurótico não delire, tá, gente? O neurótico delira. O neurótico delira e só que o delírio do neurótico é diferente. Ele tem uma dúvida, né? Eu acho que estou delirando, eu acho que estou delírio de ciúme mesmo, né? A gente nunca tem certeza. O neurótico nunca tem certeza. O psicótico ele tem certeza. Aquilo para ele é a realidade dele. Por mais estranha que seja. Um ponto legal para a gente também frisar e ficar nessas situações que nem todos conhecem a psicologia ou a psicanálise. Então, na psicanálise existem três estruturas, que são a neurose, a perversão e a psicose. Então, a Milânia falou em alguns momentos paranoia, mas paranoia ou psicose é um derivado do outro, né? Então, a neurose vai ter vários campos, vai se abrir em várias questões, assim como a perversão, e a psicose também, entre vários campos, tem a paranoia ali inserida. Essa questão que o Paulo disse bem legal a gente vai construindo esses significados, a gente vai construindo esses entendimentos, essas relações simbólicas com o mundo, e nesse horizonte de significados, quando ele não é organizado a partir de uma significação central que organizaria todas as outras, cria-se essa dificuldade de estabelecer um contato com a realidade e a partir daí esses delírios, essas alucinações, essas impossibilidades de entender a realidade são construídas. Então é importante a gente lembrar que não é aí tem muitas questões que a gente quando talvez alguém lide com pessoas psicóticas e ache, mas eles estão fazendo isso porque foram para um caminho errado ou querem agir dessa forma porque não querem ser melhores ou estão permanecendo assim porque não querem resolver o seu problema. Se quisessem agiriam de outro jeito. O psicótico ele não tem essa opção voluntária de decidir intencionalmente para o caminho que ele vai, né? Ele não pode construir, já que não foram construídos uma séries de simbolismos e representações ali atrás, vai crescendo e se desenvolvendo na fase adulta, essas estruturas imprescindíveis para que ele pudesse se relacionar com a realidade ou ela não aconteceram. Então, as relações com o mundo, com os fatores externos, com as pessoas, com a sociedade, com o que quer seja, não vai ser exatamente da forma que a gente espera. As suas relações não são as mesmas, seus entendimentos não são os mesmos, as suas vontades, os seus limites são todos em torno desses delírios que se constroem e a gente pode e são pessoas que podem conversar, podem pensar, podem se relacionar em outras ocasiões muito bem. Por isso a confusão de falar, mas por que essa pessoa então não faz isso? Porque essas representações não foram construídas. Nesse ponto específico de, 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 de ações que são totalmente opostas ao que a gente espera que sejam, faltam essas representações que não se construíram. Sim, é importante também a gente falar sobre o momento em que Freud fez essa análise, né? Ele começou a falar sobre paranoia, sobre psicose, né? Então a gente falou um pouquinho, né, vez ou outra, alguma coisa de Lacan por aqui, mas olha só, o Lacan aparece nessa história em 1920, quando houve um congresso de psicanálise, não, desculpa, de psiquiatria em Lisboa, onde, inclusive, um médico brasileiro que participava do movimento de psiquiatria no Brasil, Juliano Moreira, participou e fez uma pergunta bem interessante para um dos congressistas, que era o Dr. Henri Claude, um médico francês. Ele fez a pergunta sobre a diferença da paranoia e das manifestações esquizoides,
né, que já se falava na esquizofrenia. E Claude leva essa pergunta para o aluno dele na França, que por acaso era Lacan. Jacques Lacan era aluno de Claude e ficou responsável por responder ao médico brasileiro de onde ele podia tirar essa diferenciação. Então, isso estava sendo estudado ainda. E Jacques Lacan já estava interessado nessa história de psicanálise, ele foi estudar e nesse circuito de estudo de Lacan, é, ele encontra um artista, Salvador Dalí. Então, ele vai nas artes buscar teorias sobre a paranoia, sobre a psicose. Por quê? Porque Salvador Dalí traz ali um conceito na arte sobre a paranoia. Ele sabia que ele estava delirando. E aí que vem o conceito que o Paulo falou. O neurótico sabe que está delirando, né? Só quem pode afirmar que está delirando é o neurótico. O psicótico não afirma que está delirando. Ele tem certeza que o delírio é uma verdade. Então, olha só a volta que deu e que ainda temos aí para conceituar a psicose, né? Foi longe. Freud, no anexo a uma carta de 24 de janeiro de 1895, ele, escrevendo essa carta para Fliss, ele fala que a paranoia é descrita como a paranoia, ele descreve nessa carta como um modo patológico de defesa. Então é isso que a gente está colocando de várias formas, que teria esse propósito de se defender de uma representação intolerável para o eu, projetando assim esse conteúdo para o mundo exterior, que é esse mecanismo psíquico normal da projeção. Na paranoia seria transformado. Então Freud relata diversos fragmentos isolados de caso a fim de fundamentar essas hipóteses e tentando mostrar de que forma saltou, né, nesse ponto, de que forma não se construiu ou não se construíram essas representações preliminares, iniciais, centrais, para que outras pudessem se formar, e a partir daí começa a se entender com mais profundidade a questão da psicose. E ele conclui esse manuscrito, depois que ele escrevendo sobre várias questões dessa análise de Schreber, ele assegurando que os paranoicos amam o delírio como a si mesmos. Eis o segredo, ele diz. Então, ao longo dos anos, outros elementos vão se juntando a esse quebra-cabeça e ele vai construindo outras ideias, outras percepções, como, por exemplo, quando primeiro entra em cena a hipótese de retorno a um modo de funcionamento autoerótico. Mais tarde, no âmbito da discussão de um caso de paranoia feminina, surge então a hipótese da correlação entre paranoia e homossexualidade. Essa homossexualidade passiva, reprimida, conforme as cartas de a Jung e a Ferenczi, que são escritas em janeiro e fevereiro de 1908. Funcionou? Está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Não estão ouvindo. Então, aí então Freud, não podemos esquecer que Jung teve participação na apresentação de Schreber. Ferenczi foi num episódio de férias de Freud, que ele conversa com o Ferenczi, quando o Ferenczi apresenta esse caso de Schreber, Freud fica fascinado com essa história e começa a partir daí a criar